Olá, eu sou Miriam Ciciane, sou nutricionista materno-infantil da Unimed Metropolitana do Agreste. Hoje estou com a Mariana Pinar para a gente falar um pouco sobre suplementação. Oi, pessoal. Eu sou Mariana Pinar, pediatra, nutróloga, sou especialista em suplementação pediátrica e agora faço parte da equipe da Unimed Metropolitana do Agreste. Então, o tema é um tema bastante importante, que traz muitas dúvidas para as pessoas, né, que é sobre a questão de suplementação. Mariana, me diz a sua opinião sobre a questão da suplementação. Todo mundo tem que suplementar? Como é? Vai lá na farmácia e pega o polivitamínico e leva para casa? Como é que é? Pergunta importante. Apesar de eu ser especialista em suplementação e gosto muito, acho extremamente importante, não é para todo mundo e não é de qualquer jeito, vou na farmácia e compro qualquer coisa, não é assim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, como é que é a rotina de vida dessa criança, né? Ela tem rotina? Ela se alimenta bem? Ela faz exercício físico? Ela dorme bem? Porque o suplemento, ele não faz milagre. Ele vem como um complemento de todo esse combo. Você que é nutricionista materno-infantil sabe muito bem do que eu estou falando, de como é que a gente recebe os pacientes. Então, a primeira coisa é pensar, rotina. Essa criança come, dorme, está bem vacinada? Como é que estão as coisas? E aí, sim, individual, a gente vai coletar exame e ver o que cada um precisa, porque as coisas são individualizadas. Essa é a necessidade. E o que você acha da alimentação? Então, Mariana, muito bem dito. A questão que hoje em dia as crianças comem muito industrializados, principalmente no ambiente escolar. As próprias cantinas das escolas também não colaboram um pouco. Isso. E chega muitas mães, né? Meu filho não come verdura, meu filho não come fruta, mas também como está essa alimentação em casa, os pais estão dando exemplo e muitas vezes, a própria mãe que está falando isso, mas dá o dinheirinho para a criança comprar o lanchinho, né? Ele precisa comer salada, então passa um estimulante de apetite. Então, o estimulante de apetite, ele vai aumentar o consumo do que a criança já consome, então, que são os industrializados. Então, não vai melhorar essa alimentação. E isso é feito dia a dia, com estímulo, não é receita de bolo. Isso é com exemplo, mudando consistências, colocando a criança também para cozinhar, e que dessa forma, sim, um suplemento ele pode ser um aliado, mas não o protagonista aí dessa criança. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante é a introdução alimentar. É lá no início, porque eu acho que uma criança que faz uma boa introdução alimentar é uma criança que a gente não vai ter grandes problemas. Óbvio, a gente sabe também que as crianças ali de 0 a 5 anos são crianças que, mesmo comendo muito bem, têm um metabolismo muito acelerado e provavelmente vai precisar de um complemento, ou seja, de algum suplemento aí, individualizado, mais uma vez. Porém, eu acho que esse é o melhor momento da introdução alimentar, porque quando a gente já pega aquelas crianças grandes, que já estão cheias de vícios de doce, de açúcar, fica muito difícil da gente reorganizar. É por isso que eu encaminho tudo para você. Isso é muito importante. Mas assim, é realmente importante que as mães entendam que se não tem exemplo em casa, não adianta querer milagre. Porque eu preciso comer bem, só o suplemento não resolve a vida. E não sei se acontece com você, mas então eu preciso de algo que melhore a imunidade do meu filho. Comida, fruta, verdura, raízes. Não vai ser um suplemento que vai melhorar a imunidade sozinho. A imunidade dessa criança, se essa criança não está se alimentando bem. Ela não vai crescer se ela também não comer bem. Então, não é só um suplemento. Logicamente que existem os suplementos, vitamina D, que toma desde recém-nascido, o ferro, que começa lá nos 4 meses, que é adequado para o desenvolvimento da criança, mas isso não quer dizer que essa criança vai tomar esse ferro para a vida toda, não vai dizer isso que vai tomar qualquer magnésio, cálcio para a vida toda, se ele não estiver
precisando. Bem alimentado, né? É. Ele precisa comer bem, é o que você falou. A criança precisa ter uma boa alimentação, uma boa rotina, né? Principalmente uma rotina de sono. Isso também é muito importante. As crianças hoje dormem tarde e é muito importante que elas entendam que o hormônio do crescimento é cedo, esse pico, 9 horas da noite. Então, se dorme cedo, isso é excelente, já ajuda bastante, né? E puxa um pouco aí também das telas, né? Então, cada vez mais as telas, as crianças não brincam de dia para descansar à noite, então é o tempo todo sendo super estimulada nas telas durante o dia, à noite. Exatamente. E à noite piora muito esse uso das telas, né? Porque aí não consegue dormir cedo e aí vira uma bola de neve. Porque não dorme cedo, acorda tarde, já pulou refeições. Café da manhã, que é importantíssimo, né? Que muitas crianças hoje vão para a escola sem tomar o café da manhã. E vai lanchar besteira na escola. Exatamente. A primeira refeição é uma coxinha com refrigerante. Exatamente. Né? E aí chega cheia pro almoço, porque comeu uma coxinha e um refrigerante, então já não almoça bem, aí à tarde vai lanchar de novo outra besteira. Salgadinhos, biscoito recheado. Exatamente. Então, assim, na verdade a gente precisa mudar os hábitos, né? Quando eu penso em vitamina, né, que é aqui o que a gente está falando, botando tanto na tecla, a gente não pode botar ela como vilã, não. Sim. Ela é bem aliado, mas ela é aliado. A gente precisa realmente bater nessa tecla de que a gente precisa mudar os hábitos dessa criança. Então, elas precisam fazer todas as refeições, né? E junto a isso, exercício físico é muito importante. Isso não ficou para o adulto, para a criança também é importante. É para criar o hábito. Então, isso aí. Eu falo muito que eu cuido de sementinhas para tornar adultos saudáveis. Então, hoje o adulto tem muita dificuldade em criar um hábito de fazer exercício físico, de ir para uma academia, de correr. Então, se eu planto isso numa criança, então, para ela levar isso como um compromisso, ela vai crescer, ela não vai sentir tanto lá na vida adulta que tem que fazer um exercício, não. Ela vai porque ela precisa, ela quer, ela é estimulada desde pequena a fazer isso, como escovar os dentes, como tomar banho. Então, é importante fazer exercício físico. Exatamente. E isso ser colocado como hábito desde pequenininho na vida dela. E hoje em dia a gente tem que bater tanto na tecla disso com os pais, né? Porque os pais não fazem exercício físico, porque não foram estimulados quando criança, e aí fica difícil da gente orientar que essas crianças façam exercício físico, porque eles não têm esse hábito, né? E a gente brinca que exercício físico, né? Academia, musculação, é igual pagar boleto, né? Você tem que pagar, você não gosta de pagar, mas tem que pagar. Então, você tem que fazer o exercício físico. E isso a gente tem que brotar para as crianças. Não que a criança tenha que ir para a academia. Não, são exercícios lúdicos, né? Como o futebol, como a natação, né? Mas ele tem que fazer alguma coisa pelo menos 3 vezes por semana. E aí sim, aliado a isso, a gente pensa na suplementação. E hoje também tem muitas academias que já adaptam, né? Tem o Funcional Kids, sim. Né? Tem várias... Hoje em dia tem muita coisa, não tem muita desculpa, né? Eu sei que é uma vida corrida dos pais, eu sei que é complicado esses horários, escola, depois a gente ter que levar para os exercícios e tudo, mas a gente teve o filho. É necessário, é melhor usar para cuidar da saúde dele do que parar para cuidar dele num hospital. Exatamente, né? Então, exatamente. Cuidar dele. E eu tenho muitos exemplos bons. Graças a Deus, muitos exemplos bons no consultório, das mães assim, que chegaram porque a criança ficava muito doente, porque não dormia bem, porque não comia bem, e depois, óbvio, com a ajuda da suplementação as coisas foram melhorando, mas também com a ajuda dela, né, de fazer essa rotina, de melhorar a alimentação, de melhorar o sono, de botar essa criança para fazer um exercício físico, aliado à suplementação, deu certo. E elas gostam muito. As crianças começam a não ficar tão doentes, né? Elas até brincam, doutor, ele vai pra escola, todo mundo tá doente, ele não ficou doente. Que legal, não ficou doente porque ele tá tendo uma rotina mais saudável. E em questão de rotina também é importante salientar, né? Que muitas vezes, para tirar um pouco das telas, em casa mesmo, a partir dos 2 anos, a criança tem suas responsabilidades. Então, brincou, guarda os brinquedos. Quando vai crescendo, tipo, enxugar um prato ali, lavar um prato, ajudar a colocar a mesa, a tirar, dobrar suas próprias roupas, guardar. Então, hoje as mães não fazem mais isso. Já não tem a rotina, né? A criança não tem suas responsabilidades com a casa. Não, porque criança não ela tem que aprender a responsabilidade até para a vida mesmo. Porque quando ela chega lá na vida adulta, ela não vai chegar sem saber fazer nada. Já vai saber lá. Já sabe se virar. Já sabendo se virar. Então, aprendeu com amor. É melhor aprender com amor do que aprender com a dor. Exatamente. Eu também concordo com você. Mas assim, sempre a gente tem que... É o que a gente sempre bate na tecla nos nossos consultórios, né? É rotina, é vida saudável, a gente estar sempre colocando com essa criança metas, né? E é o que você falou da tela. Hoje em dia
dia a tela é um problema muito sério que a gente enfrenta. Então, assim, as crianças hoje em dia passam 4 horas só na escola e o resto do dia fazendo o quê? Exatamente. Né? Usando tela. E aí isso é muito importante. Por aí isso à noite não vai dormir bem. Não vai dormir bem. Sono agitado. Vai querer um suplementinho para poder a criança dormir. Não, bebê as mães já me pedem suplemento para criança dormir, remédio para criança dormir. E não é assim, né? Não. A gente tem que entender que o bebê está no ciclo circadiano, está aprendendo dormir, acordar, ainda não sabe fazer esse fuso. Ele não entendeu nem que nasceu ainda. Exatamente, ele ainda acha que está lá dentro. Está lá dentro. Exatamente, isso é muito importante. Mas assim, eu acho que a gente precisa muito que as mães comprem isso com a gente. Sim. Que entendam que é importante. Rotina. Criança precisa dormir cedo, acordar cedo, fazer todas as refeições, comer bem, vacinar. É uma coisa muito importante, porque hoje as mães, não sei, estão com medo de vacinar, né, depois de tudo que passamos com essa pandemia, mas é importante que entendam que a vacinação é para proteção, já que a história do suplemento é proteger, a vacina também é para proteção, então isso é muito importante. E a suplementação vem junto com tudo isso. Inclusive, é uma coisa que eu sempre observo nas minhas consultas no cartão, também é a questão da vitamina A. Ela fica do outro ladinho e fica esquecida. Então, eu acho que é raro eu encontrar uma criança que tenha tomado todas as doses direitinho no posto de saúde. Né? Geralmente o que elas me dão assim como resposta é que tá faltando. Né? Mas assim, eu consegui vacinar meu filho. Eu também consegui a minha. Então assim, eu não consigo Se falta entender. no posto, vai em outro. Exatamente, até porque você pode vacinar em qualquer um. Exatamente, em qualquer um. E se acabou, ele vai chegar. Vai chegar. Daqui a uma semana, 2, vai chegar. Não é porque perguntei hoje, não tem, e não perguntar mais. E de repente chegou com 4 anos e 11 meses e não terminou o ciclo. Nunca chegou. Nunca chegou, exatamente. Nunca chegou essa vacina. Exatamente, isso é muito importante. Mas assim, pensando também agora, vamos lá. Depois que a gente fez todo esse cronograma de sono, de comer, de fazer exercício, como a gente conversou, diminuir as telas, a gente pode realmente pensar na suplementação, mas numa suplementação individualizada, né? E como você falou, logo quando é bebezinho, a gente sempre começa com a vitamina D, pela necessidade, né, dessa vitamina. Mas assim, cada criança tem uma necessidade. Existem algumas doses que são padrão, que todo pediatra começa, né, os nutricionistas também, mas existe também a necessidade de acordo com que essa mãe foi suplementada, que muita gente não lembra dessa mãe, né? O que essa mãe tomou? Será que ela fez exame? Eu pego muitas mães que não têm exame de 3º trimestre. Tem mães que só coletou o ferro, a ferritina e nada mais. É básico. Exatamente. Então é importante que a gente entenda que para fazer uma suplementação começando do bebê, eu preciso saber se essa mãe foi suplementada. Como estavam essas dosagens dessa mãe? Para a gente saber o que é que esse bebê precisa. Porque parte do princípio que eu não vou furar um bebê que acabou de nascer. Sim. Então eu preciso que essa mãe me traga, que essa mãe venha bem suplementada para eu poder suplementar esse bebezinho de acordo com o que vem. Porque no início a gente nem precisa fazer tanta coisa para esse bebê se essa mãe foi bem conduzida. E aí foi. E, inclusive, como eu atendo também as lactantes, ganha o bebê para de suplementar tudo. Tudo. Gente, eu sempre falo, olha, ele estava dentro da sua barriga, dependia de você. Agora ele está mamando, também continua dependendo de você. Exatamente. Então não foi porque saiu da barriga que vai parar de tomar a suplementação. Exatamente. Os nutrientes, tudo está vindo de você. E contando que essa puérpera, se ela não tem até uma rede de apoio, ela sozinha para dar conta de casa, de criança, se alimentar, não dormindo bem, ela vai precisar de suplementação, porque muitas vezes... Mais que nunca. Mais que nunca, né? Porque ela está se nutrindo o seu filho, e ainda essa alimentação... Hoje, como mãe, eu entendo. Antes, né, eu dizia, não, mas tem que arrumar um tempinho. Mas, às vezes, está sozinha em casa com a criança, chorando e... Não consegue nem ir ao banheiro. Nem ir ao banheiro. Imagine você ir lá cozinhar, se não tiver alguém que possa ajudar, lhe dar uma comidinha. Inclusive, eu muitas vezes amamentando, almocei meu esposo me dando a comida na boca, porque muitas vezes era aqui com a cesariana, então tento... E quem não tem esse suporte, né? A rede de apoio é muito importante. E eu acho que quando a gente pensa em ter um filho,
O ideal é que seja uma gravidez planejada, até para pensar na rede de apoio. Sim. Depois que eu tiver meu filho, quem vai me ajudar? Quem vai ali lavar uma roupa? Quem vai fazer o almoço pra gente? Para eu poder descansar também. Porque como é que eu amamento sem descansar? Né? Então aquela história, eu não tenho leite, mas eu não tenho leite, eu não durmo, eu não como, eu não tomo água, como é que eu vou ter leite mesmo? Então é importante que a gente tenha uma boa rede de apoio para poder descansar um pouco. Às vezes a mãe me pergunta o seguinte, eu posso fazer um complemento? Posso fazer uma fórmula? Não, a fórmula não é vilão, mas se você tem uma rede de apoio, se você consegue dormir, se você consegue comer, né? Você não vai precisar da fórmula. Né? A fórmula vem para aquelas mães que realmente não tiveram ou que não pode por alguma doença, algum problema. Mas, assim, a grande maioria pode amamentar. Né? Então, assim, eu acho que o mais importante é que essa gravidez seja planejada para você poder organizar tudo isso. Porque todo mundo que é mãe sabe que não é fácil. Então, lactantes, lembre de suplementar. Não é ganhou neném parar de suplementar, não. Tem que continuar. De jeito nenhum, gente. Por favor. Ganhou seu bebê, continua com a suplementação lá do obstetra ou da sua nutricionista materno-infantil. E aí, quando vier para o pediatra, a gente ajusta o que dá para ajustar. Mas a nutricionista vocês não podem abandonar. Não me deixe. Isso é importante. É importante até porque você vai continuar ajustando ali o que ela está precisando, né? E até a rotina. Muitas não retornam. Não estou conseguindo fazer. Você tem que retornar porque eu vou lhe ajudar com a sua rotina, como é que eu posso... Algumas coisas mais práticas, mais rápidas, né? Dicas de como ajustar ali a alimentação, tipo, o marido chegou, então vamos lá, faz a comida, congela essa comida para quando não tiver ninguém em casa, as frutas deixam cortadinhas, já porcionadas, já na geladeira, só para você pegar e comer, então a gente então, como fazer isso? A gente não vai julgar, né? Ou porque você tá lá, porque é campeão, os biscoitinhos. Não vou julgar você porque tá comendo seus biscoitinhos. Exatamente. Mas eu vou ajudar você a ter uma alimentação mais saudável dentro desse momento que você está vivendo, de uma forma mais leve. Exatamente. E Miriam, uma outra coisa importante, que quando as mães vão buscar, pelo menos a mim, no consultório, sempre atrás da suplementação, a primeira coisa que eu sempre pergunto é sobre os lanches da escola, né? Porque isso, quando a criança entra na escola, é um grande problema. Como você falou, a cantina, tudo industrializado, tudo no pacotinho. A vida corrida. Não deu tempo, ou dá o dinheiro, ou para no supermercado, compra um suco industrializado. Exatamente. E as mães podem realmente, você pode realmente fazer essa ajuda das mães quanto aos lanches mais saudáveis, quanto às opções, às trocas. Sim. A gente, várias maneiras, né? Tem as receitinhas para fazer, você pode congelar, né? Você pode fazer bolinhos e congelar, você pode fazer umas coxinhas saudáveis e congelar. Ter dentro já prontinho, porcionado na geladeira, uma carninha moída, um franguinho desfiado, porque a partir daí pode sair uma tortinha de frango, pode sair uma crepioca, que vai ajustando essa alimentação. E ainda, você ainda pode, nos dias mais corridos, pipoca caseira que tem coisa mais prática para fazer, uma saladinha de frutas. Então, organizando esse tempo e você já se ajudando, né? Porque você já deixando já tudo porcionado na geladeira no dia a dia, acaba sendo mais prático você já pegando ali, você já tendo as coisinhas congeladas só e assando. Mas assim, não digo que não existe nada que não dê trabalho, né? Sim, vai ter que tirar um dia para isso. Vai ter que tirar um dia para isso, mas é para o bem do seu filho. Eu acordo todo dia 5 horas da manhã para deixar o lanchinho da minha filha prontinho. Mas isso são escolhas minhas, que eu levo como prioridade isso. Sim. Então, assim, nada vai cair do céu. Né? Então, você vai realmente parar para fazer, você vai deixar o seu dia mais prático fazendo, mas vai ter um trabalhinho. Mas assim, pegar um pãozinho francês com queijo vai ser bem melhor do que você ir lá e comprar um salgadinho no supermercado. Sim. Então, você tem que ir ajustando também isso.
Entendi. Então, porque essa é a grande dúvida das mães, né? Porque a escola, ela dá uma atrapalhada na rotina da família. Porque a mãe vai no mercado, compra um monte de salgadinhos prontos, né? Um monte de suquinho de caixinha. E é aquilo que ela coloca dentro da bolsa para ir para a escola. E ainda tem a questão, hoje tem o dia da fruta, hoje leva fruta porque é o dia da fruta. E por que ele só leva fruta no dia da fruta? Não seria para ser ao contrário, não? Na sexta-feira... Hoje é o dia da besteira. Deixa a sexta-feira e nos outros dias é o dia da fruta. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Mas é isso que a gente sempre tem que... A gente trabalha com isso, né? Então a gente tem que bater nessa tecla diariamente. E pra gente parece uma coisa maçante, mas eles não entendem e a gente precisa estar dizendo isso pra eles. Funciona. Que o simples funciona. As pessoas que complicam. Quem come comida de verdade, né? Arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta. É isso. Eu não preciso fazer mais que isso, né? Não é nada... né, muito elaborado, mas tinha que ser por aí. E claro que a gente está falando de crianças que não têm uma seletividade alimentar por questões de texturas, né? A gente não está falando de crianças que têm uma desnutrição. Sim. A suplementação, ela é muito importante. A gente está falando sempre priorizando a questão da alimentação quando essa criança ela não tem nenhuma restrição. Sim, né? Existem as crianças que precisam de um acompanhamento, né? Aí é um acompanhamento, né, multidisciplinar. Sim. E aí a gente fala dessas crianças, por exemplo, com TEA, que vão ter uma seletividade alimentar mais importante. E óbvio, essas crianças não entram nessa nossa conversa aqui, porque realmente é mais difícil. Sim. Mas até depois das terapias, algumas evoluem muito bem e conseguem comer melhor. Sim. E é lógico que tanto essas crianças como algumas outras vão precisar de uma suplementação maior, né? Com mais nutrientes. A gente vai precisar, mas desde sempre lembrando que isso é individualizado, né? Ela provavelmente vai precisar de um ferro, de um zinco, né? De uma vitamina D, de um ômega, enfim. De tudo. Tudo pode se encaixar desde que a gente consiga sempre bater na tecla da rotina, de que isso é importante. E importante também a avaliação como um todo, como também avaliar se essa criança tem alguma verminose, né? Porque fazer uma suplementação aí com a criança com verminose também não vai ser tão adequado, né? Primeiro, exatamente. E quando essas crianças já vêm num ritmo, né, de alimentação de muito industrializado, a gente tem que lembrar o seguinte, existe uma coisa que se chama desbiose intestinal, gente. E aí a gente primeiro tem que tratar essa desbiose intestinal para esse intestino funcionar direitinho. E funcionar direitinho não quer dizer só fazer cocô todo dia, né? Absorver bem. É absorver bem os nutrientes, né? Para daí sim a gente pensar nas suplementações e até nos alimentos saudáveis que eles vão comer a partir daí. Né? Então tudo isso é importante. Então é um conjunto de coisas que a gente tem que dar ênfase, né? Por isso que a gente fala, né? Não adianta estar dando suplemento para o seu filho se você está também dando os industrializados, as guloseimas, as frituras. Você está inflamando o intestino dele, está ofertando suplementos, ele não absorve e acaba enxugando gelo. Exatamente. E muitas mães vão na farmácia, compram suplementos prontos, né? E aqui, mais uma vez, a gente não quer dizer que suplementos prontos são ruins, mas são doses padronizadas. Então, nem toda criança vai se beneficiar dessa dose padronizada, né? A gente escuta muito. Tá dando o que pro seu filho? Que eu vou comprar pro meu filho? Chegam muito outras pessoas. Não, porque o filho de fulano toma esse, aí eu fui e comprei. Exatamente. Estava na farmácia, eu fui comprar uma medicação, tinha lá esse polivitamínico que comprei juntos, estou dando. Exatamente. E às vezes não é nem adequado para essa criança. Exatamente. E uma criança que talvez esteja muito inflamada, que primeiro a gente deveria tirar essa inflamação, melhorar esse ritmo, né, intestinal, para depois sim pensar na suplementação, para complementar tudo aquilo que a gente já vem dizendo, batendo na tecla dos alimentos, né? E não é somente suplementar, a gente tem que saber o horário de absorção. Muitas vezes tem pessoas que compram suplementos e estão dando juntos, que não podem... Um monte de coisa junta que nem poderia. Que nem pode, porque um acaba competindo com o outro e acaba não absorvendo. Um horário que não é adequado tomar aquele suplemento porque não absorve bem. Exatamente. Então, a gente tem... Tudo isso tem também que pensar, né? E é por isso que precisa da nossa ajuda. E aliado com a alimentação saudável, como, por exemplo, o ferro.
O ferro não adianta só lá ofertar, tem que ajustar a alimentação, ver a questão os alimentos que eu posso ofertar, que são fontes de ferro, que vai ajudar a absorver ele, né? Isso aí. O melhor horário, para que o tratamento seja efetivo. Sim. Senão acaba virando um ciclo, você suplementando direto e aí não tendo resultado. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E essa história do ferro é uma coisa que, assim, que toda mãe tem um pouquinho de receio de dar ferro, porque diz que o ferro dá problema gastrointestinal e tudo mais. Hoje em dia a gente já sabe que tem muitos ferros bons, Sim, né? Que a gente pode usar, vários, que a gente pode usar, que não tem mais essa história dos problemas gastrointestinais, né? Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o zinco não pode ser dado junto com o ferro. Sim. E aí vem um polivitamínico que tem o zinco, o ferro, cálcio. Isso e aquilo, cálcio, tudo junto, tudo competindo entre si, e aí a gente sabe que não vai resolver. Ou a criança tá tomando leitinho aí depois do almoço, né? Exatamente. Uma coisa que eu bato muito na tecla no meu consultório as mães chegam, doutora, eu li que não pode tomar o leite depois do almoço. Mas depende, né? A gente tem que pensar o seguinte, aquele bebezinho que acabou de começar a introdução alimentar, não tem como dar o almoço e não dar o leitinho, se ele cuspiu tudo, ele ainda está numa introdução alimentar. Então eu sempre digo isso para elas, não se preocupa com isso agora. Agora a gente inclusive até o aleitamento materno e o aleitamento é a livre demanda. Exatamente. É que eu sempre falo, na introdução alimentar, tá introduzindo os alimentos, a criança está aprendendo a comer. Então, os horários de fórmula, daquele que tome a fórmula, o aleitamento materno serão os mesmos. Exatamente. Né? Então, eles estão aprendendo, né? Textura, sabor, cor. Até a questão postural, a como pegar, como levar a boca, mastigar, manter a comida dentro da boca. Exatamente. Então, são muitas coisas para eles aprenderem. A fórmula leite materno se mantém os mesmos horários. A alimentação ali está sendo um bônus, é complementar. Exatamente. Né? Já está próprio dizendo. A gente pensa realmente nessa história da competição do ferro, né, com o leite, um pouquinho depois, quando ele já se alimenta de verdade, quando ele já sente, bate o pratinho dele, aí sim a gente vai espaçar esse leite. Até porque essa criança não vai estar 2, 3 anos almoçando e ainda tomando leite. Teoricamente não, né? A gente espera que não, né? Mas chega bastante. Eu já peguei criança de 10 anos tomando madeira, né? Gente, não, por favor. Chega bastante. Então. Mas aí é isso que eu tô falando. Ali na introdução, a gente não precisa se preocupar com esses horários. Mas é óbvio, depois que a criança vai montando uma rotina, vai montando o prato, vai comendo aquele pratinho todo, realmente ela nem precisa desse leite depois, né? Então, assim, a gente vai começando a tirar esse leite do dia e deixando o leite pro conforto do soninho. Isso mesmo. Né? E o que mais que você tem para me dizer? O que mais que você me orienta para as crianças em relação à fase alimentar? O que você acha que é muito importante que talvez as mães não estejam tão atentas? Que a alimentação ela tem que ser vista como prazerosa e não como uma vilã, né? Ou obrigação. É obrigação. Porque, o que é que eu falo? Hoje, cada vez vai se perdendo comer à mesa, em família, pela correria do dia a dia. Como que você tem que ir para a escola, como que você tem o futebol, a gente vai chegar atrasado, eu vou chegar atrasado no trabalho. Então, a criança não tem nem a questão da mastigação, o apreciar aquela comida. Tem também as mães escondendo, ele não gosta de arroz, esconde no feijão para poder ofertar. Não esconde, você tem que ser sincero com seu filho para que ele tenha segurança em você, para saber que você o que está no prato ali exposto é tudo que está ali, não tem nada escondido. E assim você vai estimulando. Então, muitas vezes, meu filho não gosta de uma macaxeira, então eu vou adaptar, vou fazer escondidinho, vou fazer assada. Então, pegar um tempo para se dedicar a isso que é importante, principalmente na fase dos 2 anos. Os 2 anos, a criança vai criando a questão da autonomia, de querer escolher roupa, e com a comida também não é diferente. Ela vai querendo escolher. E a partir dos 2 anos também, que pode ser liberado também as guloseimazinhas, os docinhos. Juntando essa questão da autonomia da criança aí, selecionando o que ela quer comer e não quer comer, e aí adicionando o açúcar, essa criança cada vez mais vai rejeitando alguns alimentos. Então, aí é que eu tenho que enfatizar a importância da alimentação saudável, eu colocar essa criança para colocar a mão na massa, para
para cozinhar junto, mexer um bolinho saudável, eu dar exemplo de comer bem. Não adianta botar um pratinho de sopa para o meu filho e eu estou comendo uma pizza na frente dele. Isso aí. Então, essa criança tem que lembrar da alimentação e ver algo bom, algo que senta com a família para comer, para conversar. Que é um momento prazeroso. Que é um momento prazeroso e não um momento que engole logo, vamos rápido, você come muito devagar, eu estou atrasado. Como que se você comer e sair, eu dou um chocolate depois. Então, para eu poder ganhar um chocolate, eu tenho que comer, a comida tem que ver algo como importante, que é essencial, e não algo que é só para eu ganhar um chocolate. Sim. Então, se você... Ou seja, é ruim, eu vou comer, porque depois eu vou ganhar um chocolate. Exatamente. Então, o alimento é quem vai prevenir dessa criança adoecer. O alimento é quem vai essa criança crescer forte e saudável. E eu tenho que estimular isso. Exatamente. Ela entender. Ela entender, porque muitas vezes, desde pequenininhas, esse menino vai ser ruim. Tá na introdução alimentar, o menino tá aprendendo a comer, mas esse menino vai ser ruim de boca, esse menino não come. Então, a criança vai interiorizando isso. 2 anos, esse menino é ruim de boca, ele não gosta não de feijão, bota no feijão que ele não gosta. Só que aí ele vai crescendo com isso. Quando chega nos 5 anos, ele não lembra mais nem o sabor do feijão e ele diz que não gosta, porque escutou a vida toda a mãe dizendo que não gosta. Aí, quando chega na casa de um coleguinha, aí o menino vai lá e come. Por que na casa dos outros come? Não? Porque você deixou de ofertar, porque você dizia que ele não gostava. Exatamente. Então, e a história do caldinho de feijão? Exatamente. Liquidifica tudo. Não, tem que ir lá. A nossa responsabilidade quanto adulto é decidir o que vai no prato da criança. Mas eu tenho que fazer isso com respeito. Eu tenho que colocar tudo separadinho. E ele ali, quando eu entrego esse prato a essa criança, ele que vai decidir o que ele vai comer, sem forçar, sem brigar, sem transformar isso num momento ruim. Mas é importante que ele veja a comida no prato, né? Sim, que veja a comida e as verduras. Não precisa liquidificar as verduras. Exatamente. Eu falo muito isso para as mães. Vamos separar esse pratinho, principalmente desde a introdução alimentar. A gente vai amassar, mas a gente vai separar para ele ver a cor de tudo. Para aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai se familiarizando com aquilo, porque já é uma coisa do hábito, do dia a dia. Ele já está acostumado com aquilo. Você vai só aumentando os pedacinhos, mas ele já está acostumado a comer isso. E aí se torna muito mais prazeroso. E essa troca não existe. E aí eu acho assim, mas eu não vou dar doce de jeito nenhum para o meu filho. Tá, eu acho até que você pode deixar ele comer um doce, mas não ser uma coisa da sua rotina em casa. Rotina, né? Deixa para uma viagem, para uma festinha. Tem a questão social também. Exatamente. Logicamente, quando a gente vai para uma festinha, vai ter lá as guloseimas. Exatamente. Mas não pode ser a rotina da sua casa. Não pode ser a rotina da casa. Mas eu ainda oriento assim. Vai para uma festinha, tipo à noite, dá a jantinha em casa. Eu faço isso com meu filho. Porque quando chegar lá, ele vai comer as guloseimas, mas ele não vai comer naquela quantidade como ele estivesse com fome. Com fome. Aquilo fosse um alimento para encher a barriga. Exatamente. Então, assim, a gente não trabalha com restrição, nem com terrorismo nutricional, né? Mas medir, não é a coxinha comida lá todo dia na escola, não é isso, né? Essa coxinha, ela tem, até para ele valorizar, tipo assim, olha, hoje eu vou pra festinha, eu vou comer a coxinha. Mas que legal, hoje é algo diferente, numa viagem para conhecer comidas diferentes, sobremesas diferentes de um local que viajou, tudo bem, vai para uma praia, mas não deixar isso de rotina todos os dias, que é o que acontece, balinhas, marshmallows todos os dias. Eu tenho pego no consultório crianças, assim, com 2, 3 anos já com colesterol bem aumentado. Então, assim, da onde vem isso? Gente, isso vem da alimentação, né? Ninguém sobe o colesterol do dia pra noite porque chega muito respirou. Pra mim, assim, é genético. Aí eu faço, quem é que tem o colesterol triglicerídeo alto? Eu, meu esposo. E como é que está a alimentação de vocês da também? Casa. Como é que está? É genético ou todo mundo está comendo mal em casa? Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente tem que mudar os hábitos da casa. Inclusive, quando eu trato a obesidade infantil, né, como nutróloga, eu sempre oriento isso para as mães. Quando entra um menininho gordinho no consultório, a mãe vem também sobrepeso, o pai vem sobrepeso. Então, tá todo mundo em casa doente, tá todo mundo em casa inflamado. E aí, doutora, me passa um remédio para ele emagrecer.
Não existe. Existe uma adaptação dessa alimentação. É óbvio que ele vai estar precisando de algumas coisas, porque ele está todo inflamado. Então, a gente vai precisar melhorar, porque até os nutrientes que ele come, do pouco que ele come bom, não vai estar absorvendo. Então, a gente vai precisar ajustar. Não é o que vai solucionar, é o que vai auxiliar. Auxiliar, mas a gente precisa mudar o hábito da casa inteira. Eu não posso dizer para ele que ele vai comer feijão, arroz, carninha, um legume, e a mãe vai comer a batata frita e eu sabe lá mais o quê. Então, a mudança é para a família. Então, isso é que as mães têm que entender, que quando a gente vai num pediatra, num nutricionista materno-infantil, a gente tem que lembrar que quando a gente vai mudar a rotina da casa. Exatamente. É todo mundo que vai entrar nisso aí. Ah, mas eu tenho um filho que é muito magrinho e ele tá gordinho. Mas com certeza o magrinho também não tá bem nutrido. Exatamente. Não é isso? A questão do estado nutricional ali, em questões de peso e estatura, não vai me dizer nada sobre questão de colesterol e triglicerídeos. Exatamente. Né? Então, eu tenho muitos pacientes que são magrinhos, uns até desnutridos, e colesterol e triglicerídeos nas alturas. Exatamente. Mas todo mundo dá um monte de besteira porque tem que ganhar peso. Exatamente. E o magrinho ainda tem isso, né? Porque quando o magrinho tá muito, né, desnutrido, as mães dizem, bom, vamos dar besteira, vamos dar biscoito, vamos dar danoninho, vamos dar salgadinho, vamos... Ele pode. Porque ele é magrinho. Não é assim. Exatamente, não é assim. Então, assim, para a gente pensar que no nosso tema, né, eu acho que tudo isso que a gente falou hoje engloba muito, é extremamente importante essa rotina alimentar, né, e a suplementação, sim, é muito bem vista, é um auxílio excelente, graças a Deus hoje nós temos esse auxílio, né, mediante, óbvio, como a gente conversou, os exames laboratoriais, para a gente ver como está isso e ver o que a criança precisa. Normalmente ela precisa de alguma ajuda, sim, mas se a gente não mudar a rotina, a gente vai tratar aquilo que está precisando, mas daqui a 4 meses, 6 meses, quando a gente repetir, vai continuar ruim, porque não houve nenhuma melhora. Ah, mas ele melhorou, ele parou de ficar doente. Sim, ele parou de ficar doente porque a gente fez aquela suplementação, deu uma melhorada, desinflamou, mas ele continua entrando em contato, então... Colesterol, triglicerídeo alterado, vamos dar ômega. Aí começa a tomar o ômega, mas os hábitos alimentares do continuam os mesmos, exatamente. Não aumentou, sim, não aumentou, porque você está ajudando em alguma coisa, mas não diminuiu, porque você não mudou seus hábitos. Exatamente. Então, é importante sempre lembrar disso, que suplementação é auxílio, não é protagonista. E isso não é só para as crianças, gente. Isso é também para a família, para os adultos. Os adultos precisam comer bem, dormir bem, para poder pensar na suplementação. Isso mesmo. Isso é uma coisa da família, né? Com certeza. Então, fica essa mensagem aí para vocês, né? Que suplementação, ela é válida quando bem orientada, né? Quando que venha por um profissional, que não seja feito de qualquer forma, né? Não é uma receita de bolo, é feito de forma individual e que ela é para auxiliar na manutenção e na recuperação de déficits nutricionais, mas não como protagonista e sempre com orientação. Exatamente. Eu como especialista em suplementação, né, como eu sempre digo, mas eu, antes de tudo, antes de pensar em suplementar a criança, eu penso nos hábitos diários, né, nessa rotina. Como funciona a rotina da casa? Porque antes de a gente pensar em suplementação, a gente tem que pensar em mudar a rotina de casa, para aí sim a gente complementar com os suplementos. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.